A aula de hoje vai abordar, sobretudo, alguns aspectos da problemática dos doentes jovens com artrose, nomeadamente a nível do joelho. E porquê? Porque há casos que se nos deparam na nossa prática clínica e às vezes temos dificuldade em dar respostas às perguntas que nos colocam. Iremos abordar os conceitos de juventude ou doente jovem, passaremos para alguma revisão dos ensinamentos, nomeadamente dos registros internacionais sobre durabilidade de próteses em doentes jovens e discutiremos alguns casos clínicos para terminar com uma pequenina referência à nossa experiência e com aquilo que nós aprendemos ao longo desses 30 anos de trabalho e experiência com artroplastias totais do joelho, resumindo em 5 mandamentos. Não queria deixar de agradecer a todos os que vão consultando as novidades deste canal. Façam aquilo que se deve fazer sempre, quando gostam, coloquem um gosto em baixo da visualização deste canal e divulguem para os vossos amigos. É um canal técnico, muito profissional, mas é dirigido não só a ortopedistas, a nossa formação, mas também a outros profissionais médicos e outros profissionais de saúde que lidam com a patologia do aparelho locomotor. Vamos então falar um pouquinho daquilo que aprendemos da artrose no indivíduo jovem. O que é um indivíduo jovem? O indivíduo jovem é uma pessoa com qualquer idade. Mas o conceito de indivíduo jovem é um conceito que tem evoluído ao longo dos séculos e que se relaciona muito com a longevidade da população e a expectativa de vida ao nascer. À medida que aumenta a longevidade, o indivíduo jovem começa a ser considerado com idades cada vez mais avançadas. Recordemos aqui o fundador da nacionalidade portuguesa, Dom Afonso Henriques. Foi armado cavaleiro aos 13 anos e, portanto, considerado adulto e com capacidade para governar e criar um país. Começou a reinar em Portugal com 30 anos e faleceu aos 76 anos, já uma pessoa com uma grande idade e um idoso com algumas maletas. Estão aqui a ver que há conceitos que não são aceitáveis na nossa sociedade atual. Como podem ver, Marco Cavaleiro equivale praticamente a dar a maioridade. Aos 13 anos é considerado uma criança independente. Mas o que é que se tem passado? Temos aqui duas estatísticas que nós vamos importar dos dados da Pordata e dados que são colocados à disposição de todos e vejamos que há 50 anos atrás a expectativa de vida ao nascer eram 67 anos. Isto é, e relembrem-se as pessoas que a reforma aparecia aos 70 anos, pois muitos dos trabalhadores e das pessoas que nasciam não completavam um ciclo de trabalho e de reforma, pois que a média era inferior aos 70 anos. Há 6, 7 anos, dados também colocados pela Pordata,
a expectativa de vida em Portugal é de 80 anos, maior nas mulheres do que nos homens, e, como veem, ela está a evoluir de ano para ano de uma forma extremamente marcada. O que é que vai acontecer é que um indivíduo jovem começa a ser considerado com menos de alguma idade e que, se calhar, em 1970, há 50 anos, um indivíduo com 60, 65 anos já era uma pessoa extremamente idosa e agora pode ser um indivíduo jovem. E esse é um dos conceitos extremamente importantes. E temos aqui outros dados para se perceber e perceber claramente, e sobretudo em Portugal, que estamos perante uma população que está a envelhecer, que está a aumentar a sua dependência e também, como se vê, um aumento do índice de longevidade. E este índice está a aumentar década para década. E então, quando se implanta uma artroplastia? Bom, vamos também consultar dados do Registro Português de Artroplastias e vemos perfeitamente que a maior parte das artroplastias se eram em Portugal, na década que findou, colocadas entre os 71 e os 80 anos e mesmo, às vezes, entre os 61 e 70 anos. Portanto, era realmente naquelas pessoas que estavam na faixa etária dos 60 até aos 80. Mas havia uma percentagem extremamente interessante, fechamos, 13%, aonde a implantação era feita em indivíduos com menos de 60 anos. E o que é que nos dizem outros registros? Mostram perfeitamente que, à medida que a longevidade vai aumentando, a idade média para a implantação de uma artroplastia também vai aumentando. Em 1975, o registro sueco de artroplastias, que é o mais antigo, dizia-nos que a primeira implantação e a média de implantação e de idade em que uma prótese estava implantada era 65 anos, passou a 72 em pouco menos de 20 anos. Mas o que ele também nos ensinou é que doentes com menos de 65 anos tinham um risco de revisão da artroplastia 2 vezes superiores aos pacientes com mais de 75 anos. Portanto, nós sabemos que quanto mais novo é o doente, mais vai utilizar e solicitar a articulação que foi objeto de uma implantação artroplástica e mais chance tem de poder fazer uma revisão e ter uma ou 2 cirurgias. Aqui temos um outro registro, neste caso o registro britânico de artroplastias, em que mostra nas curvas de sobrevida, as curvas de Kaplan-Meier, e vê perfeitamente que essas curvas são muito menores e as revisões são muito menores à medida que são colocadas e implantadas próteses em indivíduos com menos de 60 anos. E, portanto, a taxa de probabilidade ou da revisão é muito superior num indivíduo que tem menos de 55 anos do que num indivíduo que tem 80 ou mais de idade. E isso é muito claro e esta divergência vai aumentando ao longo do tempo de implantação. É mais ou menos parecida com um pouco de desvio no primeiro, segundo, no terceiro ano, mas depois do quarto para o quinto ano há um aumento muito marcado da taxa e da probabilidade de revisão em indivíduos com menos de 55 anos. Este trabalho do registro britânico diferencia também, embora de uma forma menos tão clara, que homens e mulheres têm taxas diferentes e, curiosamente, são os homens que têm uma taxa muito maior de probabilidade, embora nada de estatisticamente significativo. O que é que consideramos um adulto jovem nesta década? É um indivíduo com artrose do joelho com uma idade compreendida entre 55 e 65 anos. Isto é um indivíduo que estatisticamente tem a probabilidade de, durante o tempo de vida
útil de poder ter uma ou duas cirurgias de revisão após a implantação da artroplastia. Claro que, depois de termos uma osteoartrose, e nós sabemos que a gênese da osteoartrose deve-se, em termos de fatores gerais, dentro da possibilidade, alguns fatores que estão relacionados com fatores genéticos, com uma grande probabilidade, e daí haver pessoas que dizem que a sua família, o pai ou a mãe, ou outro progenitor, tinham artroses muito marcadas e, a partir do momento em que entram nos 50, 60 anos, começam a ter esta maleita e começam a ter mais artrose. Os obesos, alterações hormonais, situações de displasia articular, situações de doença articular prévia ou trauma e até, às vezes, os fatores laborais que, sobretudo, as pessoas do campo lembram muito bem com os esforços a que foram sujeitos. Nós só queremos relembrar, com este diapositivo, as causas da osteoartrose. Chamar a atenção que temos a osteoartrose primária, mas que pode ser também pós-traumática, iatrogénica, reumatismal, e mesmo não podemos esquecer as causas de necrose avascular. Aqui temos, por exemplo, um exemplo de uma osteoartrose que é consequência de uma pêntada do joelho. Trata-se de um paciente de 39 anos que, na sequência de um acidente desportivo com uma motorizada, portanto, um acidente de alta energia cinética, faz uma pêntada do joelho, é feita a sua reparação, mas o que acontece é que, cerca de um ano depois, começa com uma história de um desvio em varo e começa com o fundamento do prato tibial. É extremamente jovem, tem 40 anos, e este paciente é submetido a uma osteotomia de adição, cerca de um ano depois da lesão traumática grave que sofreu, e vejamos que 5 anos depois ele teve necessidade de implantar uma prótese. Ora, apesar de ter corrido bem a osteotomia, ele desenvolveu uma artrose extremamente intensa e com dores que o obrigaram a fazer a substituição artroplástica aos 45 anos. É evidente que se trata de um doente que tem a consciência e está devidamente esclarecido sobre a alta probabilidade que tem de ter pelo menos uma, se não duas, revisões desta artroplastia, que já, ab início, já é uma artroplastia com componentes do tipo de revisão, dada a dificuldade prévia de tratamento. Aqui temos mais um paciente, este com 42 anos, tem uma fratura dos pratos da tíbia, foi feita a osteossíntese, como aqui está devidamente demonstrado, mas desenvolveu uma osteoartrose que tornava quase impeditiva a sua vida. E aos 49 anos, este doente tinha quase total desaparecimento da entrelinha e incapacidade laboral. O resultado foi realmente a implantação de uma artroplastia, com a extração do material, como aqui vemos, e uma solução tipo misto, com um córneo modular e uma haste, para suprir alguma perda de substância e mesmo uma fragilidade causada pelas placas de osteossíntese e algum stress de desgaste, stress shielding, a nível das placas bilaterais. Este é o caso mais paradigmático, com 59 anos, uma paciente que beneficiou de uma artroplastia total do joelho, trabalhadora rural, trabalhadora de força, e que precisava do seu joelho para poder trabalhar. E, como é óbvio, esta nossa trabalhadora apareceu alguns anos depois
com este desgaste completo a nível da prótese, com esta osteólise e com este desvio em varo. Evidentemente que não parou de trabalhar, evidentemente que conseguiu os objetivos a que se propôs, que era mesmo trabalhar e ganhar o seu sustento e o dos seus filhos, mas houve necessidade de fazer uma revisão artroplástica cerca de 6 a 7 anos depois. No levantamento feito na altura em que se fez este trabalho, mas que permanece atual, na nossa experiência observamos cerca de 10% dos nossos doentes com artroplastia total do joelho que tinham, no momento da implantação, menos de 60 anos. Portanto, são indivíduos jovens. A idade média deste grupo era 53 anos e, quando fizemos a revisão, o seu recuo era de cerca de 13 anos. A sua curva de sobrevida nestas idades mostrou perfeitamente que 25 anos depois desta experiência, a expectativa é de termos cerca de 3%, e nós conseguimos, na nossa avaliação, cerca de até aos 8, 10 anos, e depois com a expectativa da projeção de vida, nós estamos a ver perfeitamente que, à medida que vão passando os anos, a expectativa de sobrevida nesta prótese é extremamente baixa e poderá chegar a um número muito pequeno. Apesar de tudo, e muitas das vezes das alterações radiográficas, na avaliação que fizemos de cerca de uma década, nós podemos ver neste recuo que aqui apresentamos, podemos ver que, do ponto de vista funcional, utilizando a escala do joelho e da Sociedade Internacional do Joelho, IKPS, nós podemos ver que os dois parâmetros, quer de função, quer de alterações anatómicas, mantêm-se bastante bem depois da artroplastia. Um ano depois eles estão muito bem, têm um plano alto, razoável, e depois, em termos posteriores, começam a falhar a partir do 6º ano, primeiro a nível da função e depois com alterações radiográficas e alterações de desvio do membro e deformidade do membro. E então, o que é que eu aprendi e que vou transmitindo? Primeiro, explicar ao paciente o que é a osteoartrose. Explicar-lhe a situação, explicar-lhe que não operamos radiografias, tratamos doentes, e explicar ao doente que, dentro desse tratamento, a artroplastia é uma solução. E é uma solução que deve ser a última solução. Portanto, antes disto, ele deve saber viver com a osteoartrose. Podemos procurar outros tratamentos conservadores que serão objeto de uma aula em tempo posterior, mas também devemos, sobretudo, chamar a atenção que, a partir do momento em que vamos implantar uma artroplastia, não vai ser fácil em relação à dor, não vai ser fácil em relação a toda a vida dela. Vai ter riscos e benefícios, mas vai ter problemas. É fundamental explicar ao doente que se trata de uma excelente solução. Mas, se tem uma complicação, um descolamento ou uma infecção, esta solução dá complicações que podem ser altamente devastadoras. E os doentes devem estar bem conscientes dessa situação. Muitas das vezes é preferível, com uma interlinha como aqui é mostrada, fazer uma pequena artroscopia, exames de osteófitos, fazer algumas pequenas foragens de descompressão, por exemplo, inclusive a utilização de viscosupplementação, super PRPs, que é a viscosupplementação com fatores de crescimento. Tudo isto são soluções extremamente importantes, nomeadamente no indivíduo jovem. Este indivíduo menos jovem
por exemplo, nunca teve uma prótese durante a sua vida e conseguimos, com tratamentos conservadores, ter este doente com uma boa qualidade de vida até uma idade avançada. Faleceu uma causa não relacionada com a prótese nem com qualquer implantação de prótese, mas faleceu por outra causa e de doença natural. E, portanto, é tentador utilizar uma solução. Vemos radiografias, temos queixas, mas temos que ser persistentes com o nosso doente. Temos que chamar a atenção das estatísticas, temos que discutir muito bem as estatísticas e os dados. Devemos ter sempre à mão a possibilidade de mostrar gráficos como aquele que eu referi anteriormente. Persistentes no tratamento médico, persistentes na possibilidade de alternativas, persistente na chamada de atenção de que nem sempre uma prótese pode ser a solução. E só quando não houver outra possibilidade, por deformidades como aqui estão mostradas, deformidades que vão levando muitas vezes à perda da substância óssea, então sim, temos que fazer a artroplastia. Estes doentes têm que saber que têm altíssima probabilidade de ter revisão. Obviamente que não vamos prolongar, nem nada que se pareça, um doente que, porque tem 60 anos ou tem 55 anos e tem uma artrose, por exemplo, pós-traumática, pois podemos pôr a prótese se não houver outra solução. Mas devemos sempre ter isto em consideração. Muito obrigado pela vossa atenção.